Nós vamos hoje ver mais 3 estações da Via Sacra, como algumas meditações, algumas considerações para nos prepararmos para a Semana Santa, que francamente eu considero que não há preparação melhor para a Semana Santa do que uma análise da Via Sacra, e sempre que as pessoas depois também possam reler e pensar no assunto e tal. Mas como tem algo que é muito afinado com o que o Dr. Plínio ensina, que são as músicas daquele Tomás Luís de Victoria, é um espanhol. Ele compôs várias músicas. Teve uma das músicas que eu me lembro que o coro do grupo cantava, porque nós tínhamos um maestro espanhol chamado Arquerons. Ele era muito bom maestro, muito bom formador, e eu não cheguei a cantar com ele, mas vários outros cantaram. E ele que trouxe essas músicas para o nosso coral cantar. E são umas músicas assim bonitas, austeras, sabe, fortes. Né? E tinha uma dessas músicas que se chama Judas Mercator Pésimos. Judas Mercador Péssimo. Por que mercador? Porque ele vendeu Nosso Senhor para Nosso Senhor ser morto pelo Sinédrio, pelos judeus. Então, agora, nesse sentido, a música ela tem uma letra muito bonita, a letra muito adequada, né? Então diz, primeiro diz assim com força, Judas Mercador Péssimo, que Judas Mercador Péssimo, que pediu um ósculo a Jesus, né, Cristo, e inocente como um cordeiro, Nosso Senhor não negou o ósculo a Judas. Era um costume daquela época, as pessoas, até os homens, se oscularem. Não tinha nada do que tem hoje, esse sentido de hoje. Bom, aí, então, Nosso Senhor retribuiu o ósculo de Judas. E não está na música, mas o Judas chegou para ele e disse, salve, mestre. Que é para as pessoas que o prenderam Nosso Senhor saberem que ele é que devia ser preso, porque ele era muito parecido com Santiago. Aí, Nosso Senhor diz, amigo, aqui vens. Chama ele de amigo, né? Aí, quando ele oscula Nosso Senhor diz, Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Bom, aí a música continua, que Nosso Senhor retribuiu como um cordeiro inocente, retribuiu o ósculo. Depois diz, por um punhado de dinheiro ele entregou Nosso Senhor aos judeus. Ele traiu Nosso Senhor. E o último verso, que é muito bonito, melhor teria sido se não tivesse nascido. Porque ele se enforcou e Nosso Senhor não fez nada para impedir que ele se enforcasse. Que podia ter feito alguma coisa para... Não. Deixou ele entregue à sua própria ruindade. Então, nós vamos começar vendo essa música, depois vamos comentar as 3 estações. Deixa eu ver aqui.
O que acharam da música? Muito bonita. A música é lindíssima. E o sentido da música é muito forte. Triste, né? Mostra a importância da traição. E é espetacular, é espetacular. Bom, agora nós vamos então entrar nas estações. Hoje nós vamos ver a 10ª, a 11ª e a 12ª estações da Via Sacra, de autoria de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Na segunda-feira só restarão 2 estações, a 13ª e a 14ª. Bom, aqui está, mais uma vez eu projeto esta foto que me parece muito, muito, muito expressiva. Saiu dessa mente, saiu dessa alma, saíram essas preciosidades. E que eu não conheço via sacra nenhuma que tenha o voo, que tenha essa de Dr. Plínio, que tenha esse sentido tão de considerar Nosso Senhor tão de perto, tão de frente e numa verdadeira relação pessoal com Nosso Senhor. Cada um que lê a Via Sacra é colocado diante de Nosso Senhor, já falamos isso, num cara a cara, num olho no olho, para acertar, para ver as coisas de frente. E só tem coragem de se colocar assim diante de Nosso Senhor quem é inocente. Quem não é inocente não tem essa coragem, a menos que seja um super penitente. Então vamos lá. 10ª estação, Jesus despojado de suas vestes. É uma coisa incrível que nós podemos considerar. Vamos ver a primeira frase. Tudo, sim, absolutamente tudo. Até, veja bem, tudo, hein? Absolutamente tudo. Até vergonha devemos sofrer por amor de Deus e para a salvação das almas. Ora, a gente vê que Nosso Senhor, está dito aqui, ele sentiu vergonha de se ver nu, de que os outros vissem a nudez deles. E hoje a nudez encampeia por todo quanto é lado. Ninguém sente vergonha de se sentir nu. Ninguém sente nojo de se sentir nu. E hoje, Nosso Senhor tinha um corpo divino. Ele não tinha esse aspecto, mas hoje, o aspecto que tem é o seguinte: a gravidade da nudez é maior quanto mais ela revela as imundícies do homem. Aquilo que o homem deveria esconder são as suas imundícies, ele está cada vez mais a ponto de abrir inteiramente, escancarar inteiramente para o público. A gente vê que ainda existe, que eles ainda não conseguiram chegar até lá, mas os toaletes que tem em qualquer lugar, nas paradas, nos restaurantes, que a gente vai, tem lá a pessoa, ela entra no toalete e tranca a porta porque ela precisa estar preservada, precisa estar só, precisa estar assim, sem que ninguém a veja, para efeito de certas circunstâncias em que ela fica muito, muito exposta e vai expor as suas partes nojentas. Hoje as pessoas estão a ponto de querer expor as suas partes nojentas. São as partes mais castigadas pelo pecado original no homem, a vergonha que o homem tem que levar até o fim do mundo por causa disto. Então, vê aí está a prova. O puro por excelência foi despido, e os impuros o escarneceram em sua pureza. E Nosso Senhor resistiu às chacotas da impureza.
Isso é tremendo. E o comentário do Dr. Plínio eu nunca vi também em nenhuma via sacra isto. Não parece insignificante que resista à chacota quem já resistiu a tantos tormentos? Quer dizer, já sofreu tanto, já. Mas, então isso não é insignificante esse aspecto? Entretanto, mais esta lição nos era necessária. Ou seja, tudo que tem que nosso Senhor sofreu são lições necessárias para nós. Nós temos que ver isso, pensar e reservar isso para os momentos de nossa vida. Pelo desprezo de uma criada, São Pedro negou. Quantos homens terão abandonado Nosso Senhor pelo medo do ridículo? Pois se há gente que vai à guerra expor-se a tiros e morte para não ser escarnecida como covarde, não é bem exato que há certos homens que têm mais medo de um riso do que de tudo? Isso aqui a gente vê para todo lado, é o respeito humano. Se a pessoa, por causa do riso, ela se omite, ela foge de Nosso Senhor. Impressionante. Bom, o Divino Mestre enfrentou o ridículo. E isso é uma lição para nós. E nos ensinou que nada é ridículo quando está na linha da virtude e do bem. Nós temos que estar compenetrados disto. Nada é ridículo quando está na linha da virtude e do bem. Isso, nós passaremos por situações que teremos que enfrentar isto. Ensinai-me, Senhor, a refletir em mim a majestade de vosso semblante. Olha só, parece uma megalice, não? Não. Ensinai-nos a refletir em mim, quer dizer, que se reflita em mim a majestade do semblante de Nosso Senhor, para eu lançar contra aqueles que me põem no ridículo. Se a força de vossa perseverança, quando os ímpios, refletir em mim a majestade de vosso semblante e a força de vossa perseverança, quando os ímpios quiserem manejar contra mim a arma do ridículo. Então nós estejamos preparados para isto. Depois vem a 11ª estação, Jesus pregado na cruz. A impiedade escolheu para vós, meu Senhor, o pior dos tormentos finais. O pior, sim, pois que é o que faz morrer lentamente, o que produz sofrimentos maiores, o que mais infamava, porque era reservado aos criminosos mais abjetos. Então tudo, desprezo tal, por Nosso Senhor. Tudo foi aparelhado pelo inferno para vos fazer sofrer, quer na alma, quer no corpo. Este ódio imenso não contém para mim alguma lição. Esse é outro aspecto que eu chamo a atenção, sobretudo hoje. Não se ressalta isto, não se fala em ódio, não comenta o ódio contra Nosso Senhor, não. Agora veja, este ódio imenso não contém para mim alguma lição. Ai de mim que jamais a compreenderei suficientemente se não chegar a ser santo. Então, quem não chega a ser santo não compreende inteiramente esse ódio imenso do mal. E só Dr. Plínio fala nisso. Só Dr. Plínio fala nisso. É preciso compreender o ódio do mal. E nós temos também que odiar o mal. Entre vós e o demônio, entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, há um ódio profundo, irreconciliável, eterno. Tem um tipo de gente que gosta de viver misturado com os maus,
gostam de parecer assim bonzinho para todo mundo e acham que sendo bonzinho com os maus, que os maus vão se converter, né? Então tem gente que tem uma psicologia que convive bem com as pessoas das mais péssimas. Inclusive há aquele ditado: diga-me com quem andas que te direi quem és. Não, é preciso sorrir para todo mundo, que a gente desarma todo mundo e todo mundo fica bonzinho. Isso é algo que não tem o menor sentido na realidade. As trevas odeiam a luz. Os filhos das trevas odeiam os filhos da luz. A luta entre uns e outros durará até a consumação dos séculos. E jamais haverá paz entre a raça da mulher e a raça da serpente. Vejam como hoje em dia se fala tanto em ecumenismo, como hoje em dia se fala tanto em estar junto com todo mundo, né? Está os maiores hereges, os maiores inimigos da religião. Se fala muito em misturar tudo, né? E fica aquela sopa nojenta de convívio entre gente de ceia boa e gente ruim. Ora, isso não é gente boa coisíssima nenhuma. Sempre que se compreenda para que se compreenda a extensão incomensurável, a imensidade deste ódio, contemple-se tudo quanto ele ousou fazer. Quer dizer, quem não tem ódio do mal não entendeu o que fizeram com Nosso Senhor. Nosso Senhor, depois de tudo, ainda pregar ele na cruz de uma maneira espantosa. E, no entanto, Jesus quer nos fazer felizes, e não sei quando. E vai para junto dos maus que crucificaram Nosso Senhor e vai tentar fazer uma amizade indecente com os maus. Então, para que se compreenda a extensão incomensurável, a imensidade deste ódio, contemple-se tudo quanto ele ousou fazer. É o Filho de Deus que aí está, transformado, na frase da Escritura, em um leproso no qual nada existe de são, num ente que se contorce como um verme sob a ação da dor, detestado, abandonado, pregado numa cruz entre dois vulgares ladrões. Tem gente que procura falar que é preciso tratar bem todo mundo, que Jesus quer nos fazer felizes, mas eles não amam Nosso Senhor. Se eles amassem Nosso Senhor mesmo, eles seriam santos. Eles não amam o Nosso Senhor. Eles querem o Nosso Senhor segundo os defeitos deles. Isso é que eles querem. Continua. O Filho de Deus, que grandeza infinita, inimaginável, absoluta, se encerra nestas palavras. Eis, entretanto, o que o ódio ousou contra o Filho de Deus. Aqui tem também alguma coisa que é típica do Sr. Plínio. E toda a história do mundo, toda a história da igreja, não é senão esta luta inexorável entre os que são de Deus e os que são do demônio, entre os que são da Virgem e os que são da serpente. Luta na qual não há apenas equívoco de inteligência, nem só fraqueza, mas também maldade deliberada, culpada, pecaminosa nas hostes angélicas e humanas que seguem a Satanás. Os heresias brancas não gostam de fazer esse tipo de raciocínio. Gostam de ficar naquela meleira, aquele melado de mistura de bem com mal que é nojento, né? Eis o que precisa ser dito, comentado, lembrado, acentuado, proclamado e mais uma vez lembrado aos pés da cruz. Pois que somos tais,
E o liberalismo a tal modo nos desfigurou que estamos sempre propensos a esquecer este aspecto imprescindível da paixão. Agora tem notícia que na Alemanha a igreja alemã aprovou a bênção das uniões homossexuais, entrando em cisma com a igreja. Está aqui. Eles vão aderir ao liberalismo, vão chegar até a parte mais baixa que se possa imaginar. A igreja na Alemanha virou uma Sodoma e Gomorra, tirando as reações que tem, que são pequenas, em comparação com o que deveriam ser, mas o resto, aquilo virou uma Sodoma. Conheceu bem a Virgem das Virgens, a mãe de todas as dores, que junto de seu filho participava da paixão. Conhecia-o bem o apóstolo virgem, que aos pés da cruz recebeu Maria como mãe, e com isto teve o maior legado que jamais foi dado a um homem receber. Porque há certas verdades que Deus reservou para os puros e nega aos impuros. E nega inclusive aos protestantes, porque eles não dão importância a Nossa Senhora. Eles têm ódio de Nossa Senhora, têm inveja de Nossa Senhora, como se a mãe de Nosso Senhor fosse uma pessoa desprezível, não é? Eles dizem na Paixão, quando Nosso Senhor diz para São João, diz para nossa mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, diz, está vendo? É irmão, é filho dela. É filho no sentido espiritual, esses jumentos não se dão conta que é filho no sentido espiritual, porque seria nós iria dizer uma evidência, uma coisa que já se sabia, que seria evidente se fosse verdade, ele não precisava dizer, não tinha sentido ele dizer, não. Ele diz, Nossa Senhora recebeu ali, São João recebeu o maior legado que jamais foi dado a um homem receber. Minha mãe, no momento em que até o bom ladrão mereceu perdão, pedi que Jesus me perdoe toda a cegueira com que tenho considerado a obra das trevas que se trama em redor de mim. Cegueira do quê? Cegueira do quê? De não compreender até o fundo o mal dos maus, a maldade dos maus, né? E a heresia branca é uma coisa que joga uma aguinha com açúcar em cima disso tudo. Não tem nada disso. É preciso ver de frente e considerar as coisas como o Dr. Plínio considera aqui. Se alguém tiver algo a dizer, é o momento, senão vamos mudar de estação. 12ª estação, Jesus morre na cruz. Chegou por fim o ápice de todas as dores. É um ápice tão alto que se envolve nas nuvens do mistério. Veja só que beleza isso, que mistérios, né? Está faltando aqui um trechinho. Que mistério, né? Os padecimentos físicos atingiram seu extremo. Os sofrimentos morais alcançaram seu auge. Um outro tormento deveria ser o cume de tão inexprimível dor. Meu Deus, por que me abandonastes? Vejam só. A maior dor que Nosso Senhor sentiu, de um certo modo misterioso, o próprio Verbo encarnado foi afligido pela tortura espiritual do abandono, em que a alma não tem consolações de Deus. Essa é a maior prova para qualquer católico, é esta, esse abandono, a sensação do abandono de Deus. E tal foi esse tormento que ele, de quem os evangelistas não registraram uma só palavra de dor, proferiu aquele brado lancinante.
meu Deus, por que me abandonaste? Como tudo isso é muito bonita, a maneira como o Dr. Plínio descreve isso, né? Sim, por quê? Porque se era ele a própria inocência, por que Deus o abandonou? Abandono terrível, seguido da morte e da perturbação de toda a natureza. Eu me lembro do Dr. Plínio estava no hospital, quando ele estava morrendo, e ele disse para o Sr. Amadeu, também falecido hoje, eu me sinto abandonado por Nossa Senhora. Isso para ele era o inenarrável da prova. Continua, o sol se velou, o céu perdeu seu esplendor, a terra estremeceu, o véu do templo se rasgou, a desolação cobriu todo o universo. Por quê? Agora vem o frente a frente, para remir o homem, para destruir o pecado, para abrir as portas do céu. O ápice do sofrimento foi o ápice da vitória. Estava morta a morte. A terra purificada era como um grande campo desbastado para que sobre ela se edificasse a igreja. Quer dizer, a única maneira da igreja desenvolver era Nosso Senhor ter sofrido tudo o que ele sofreu. E é por isso que nós não devemos nos queixar dos sofrimentos que nós temos pela vinda do Reino de Maria, sobretudo a espera. Espere essa sensação de uma espera em vão, que não é em vão, mas sobretudo a espera. A espera com a convicção de que não é em vão, a espera com a convicção de que Nossa Senhora prometeu em Fátima, que São Luís Maria Grignion de Montfort prometeu no tratado, que viria o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Essa espera nos faz sofrer imensamente, mas ela, bem conduzida, nos santifica. Tudo isso foi, vejam só, pois para salvar os homens, salvar este homem que sou eu. Minha salvação custou todo este preço, e eu não negarei mais sacrifício algum, disse. Tudo isso foi, pois, para salvar os homens, salvar este homem que sou eu, e eu não regatearei mais sacrifício algum para assegurar salvação tão preciosa. Quer dizer, eu tenho obrigação, tenho o dever de aceitar todos os sacrifícios para garantir a minha salvação. Pela água e pelo sangue que verteram de vosso divino lado, pela chaga de vosso coração, pelas dores de Maria Santíssima, Jesus, dai-me forças para me desapegar das pessoas, das coisas que possam me distanciar de vós. Então, tudo aquilo que me distancia, pode me distanciar de Nosso Senhor, eu tenho que imolar. Morram hoje pregadas na cruz todas as amizades, todos os afetos, todas as ambições, todos os deleites que de vós me separavam. Isso é impressionante. Isso tudo nós temos que imolar.